Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Reencontre-se, o seu canal de autoconhecimento e conhecimento do alto. E hoje eu tô aqui para ajudar você a tomar decisões difíceis. Decisões, elas são muito importantes porque podem mudar o rumo de toda a nossa vida. E eu quero com esse vídeo ajudar você, espero muito conseguir isso. A primeira coisa que nós devemos fazer antes de tomar uma decisão é olhar se essa decisão está partindo simplesmente do nosso ego ou ela está alinhada com o nosso espírito. Como assim? Cláudia, me explique isso. O que seria o ego? O ego é a nossa consciência da nossa existência aqui na Terra. É a parte puramente carnal. E antes que você demonize o ego é muito importante. Nós temos o ego, é o ego que nos dá desejos, paixões, vontades, coisas que nós precisamos ter para existir aqui na Terra. Mas as decisões das nossas vidas não podem partir simplesmente do nosso ego, tipo, eu quero isso a qualquer custo, esse é o meu sonho, independente do que aconteça, independente se vai ferir alguém, se vai machucar alguém, independente do que for, é meu sonho, eu não abro mão disso. Quando nós estamos muito fixados em algo, nós estamos muito obcecados por alguma coisa, é um sinal de que o nosso ego está agindo, o nosso ego grita. A verdade é que o nosso ego grita porque ele trabalha na nossa parte emocional, nos nossos desejos ardentes, latentes e profundos, né? O nosso ego está gritando e o nosso espírito, ele sussurra. O nosso espírito é a voz interna, é a voz que é ligada com Deus. E para ouvir esse espírito é preciso silenciar, coisa que nos últimos dias, nos últimos tempos, dessa vida tão turbulenta aqui da Terra, principalmente com as questões de internet, de estarmos ligados o tempo todo no online e outras coisas, nós não sabemos nem dessa existência de Deus, dessa consciência, dessa voz interna, tá? Então, número 1 se tem esses sinais que eu falei, a decisão está vindo puramente do ego e é um sinal que pode dar ruim. É um sinal que essa sua decisão não pode vir a ser uma decisão muito ruim para a sua vida. E faça também algumas perguntas para você. Isso que eu quero fazer, essa decisão que eu quero tomar, ela me traz apenas um alívio momentâneo ou ela me traz paz para todo o futuro? Eu consigo me ver em paz no futuro com essa decisão que eu estou tomando. A outra pergunta que eu gostaria que você fizesse vai interferir nas pessoas que eu estou me relacionando, nas pessoas mais próximas a mim, nos meus familiares mais próximos? Como vai ser a vida das pessoas mais próximas a mim? Isso vai afetar o meu relacionamento com elas? Vai ser muito difícil para essa pessoa, essa decisão que eu estou tomando vai afetar essa pessoa? Vai afetar o meu núcleo familiar? O que vai acontecer se eu tomar essa decisão? Todo mundo vai estar bem ou não? E ao fazer essas perguntas, silencie e perceba se você sente um sinal ou de paz ou de incômodo em algum local, seja no seu coração, seja um frio na barriga, uma dor no estômago, se você sente algum sinal de desconforto. Se há sinal de desconforto, ainda não é o momento certo de tomar essa decisão. Então você vai fazer o seguinte, você vai ver no teu círculo de amigos ou de profissionais, de repente você tem um terapeuta, você tem pessoas que você confia muito para conversar e você vai então pedir conselhos. Atenção em pedir conselho, gente, é uma coisa legal, mas é bem sério. Não é para qualquer pessoa que a gente abre a nossa vida, não é para qualquer pessoa que a gente conta os nossos segredos, tá? Nos processos de autoconhecimento, nós temos uma aliança de não revelarmos o segredo de ninguém, de falarmos absolutamente nada do que está acontecendo ali. Então, são momentos assim que nós podemos criar um ambiente seguro e pedir conselhos, ok? Mas eu tenho até que falar também sobre isso, que algumas pessoas vêm nos processos
de autoconhecimento, né, do Assessment, que é o mapeamento de perfil comportamental, e acha que eu vou dar o conselho que vai resolver aquela decisão. Porque nós queremos que pessoas se responsabilizem pelas nossas decisões, né? O ego quer sobreviver e não quer se sentir culpado. Não é apenas um conselho que vai fazer você tomar essa decisão. E eu trago uma palavra bíblica que atesta isso. A Bíblia diz assim: na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então, observe que é na multidão. Então, quando você vai pedir conselhos às pessoas certas, né? Seja o seu terapeuta, seja uma pessoa que trabalha com autoconhecimento como eu, com psicologia positiva, seja a um líder religioso, seja ao seu marido, sua esposa, a pessoa mais perto de você, mais próxima de você, você vai observar se esses conselhos, se todos esses conselhos, eles estão indo para o mesmo caminho. Você vai observar, né, ali a maioria dos conselhos, se eles estão alinhados um com o outro, alinhados principalmente com essa voz interna sua, sabe? Com essa voz que vai te dar paz. Porque o que vai fazer você tomar uma decisão certa é esse alinhamento entre o seu ego e o seu espírito, a sua voz interna, onde Deus fala com você. Então, esse alinhamento que vai fazer com que você não tome uma decisão no calor da emoção. Porque a pior coisa, gente, é tomar uma decisão no calor da emoção. Se você toma uma decisão no calor da emoção, não vai acontecer coisas boas. Não vai acontecer mesmo. Porque nós temos uma mente que ela tem a parte que processa tudo, que é muito analítica, e nós temos uma parte muito emocional. Então, essa parte, se for somente na emoção, se for somente porque alguém te revelou alguma coisa, porque alguém te deu um conselho, porque naquele momento você recebeu aquele conselho, um conselho só, e você se deixou emocionar por aquilo, mas você não raciocinou em cima, você não usou o teu eu analítico, você não analisou realmente os fatos e não tomou uma decisão totalmente pautada na verdade, né, nesse alinhamento entre ego e espírito, não dá certo. Então, peça conselho sim. Na multidão de conselho há sabedoria. Nessa multidão de conselhos, você vai observar esses conselhos que vão te dar paz ao coração. Mas lembrando que a decisão é sua. Não venha depois me dizer, foi o fulano de tal que me falou para fazer isso, eu fui lá e fiz, e culpar o fulano de tal. Somos adultos, somos pessoas adultas, precisamos viver no eu adulto, né? Chega esse momento na vida em que Deus ele fala para a gente tomar decisões. E as decisões, ela partem também do nosso livre-arbítrio. Porque sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem uma balança, né? A gente olha também como se fosse uma balança. Nossa, isso aqui tá super certo, isso aqui tá super errado, isso aqui tá super certo, isso aqui tá super errado. E aí, vamos ver qual a decisão que a gente vai tomar. A decisão também, além dos conselhos, ela precisa partir dos teus princípios e valores alinhados. Muitas vezes você quer tomar uma decisão e aquilo fere um valor teu. Por exemplo, você vai, a partir de agora, trabalhar em alguma coisa que vende bebida alcoólica. E um valor teu sabe, um princípio ali, um valor teu é que você não gosta daquele tipo de ambiente onde tem bebida alcoólica, mas vai te pagar super bem. Então, começa o desalinhamento ali com as coisas que você gosta. As coisas não podem estar desalinhadas. Tudo quando está em alinhamento flui, sabe? Flui. As coisas fluem. Nós queremos bem-estar emocional, nós queremos bem-estar afetivo, nós queremos bem-estar financeiro, mas muitas vezes somos desalinhados com aquilo. Então, volte aos seus princípios. Se você, como eu, que gosta de ler a Bíblia, leia a Bíblia, porque a multidão de conselhos pode vir de pessoas de fora, mas o maior conselheiro é Jesus. Ele diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
Ele tem vários títulos, né? Maravilhoso Conselheiro. E a Bíblia diz que Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Então, o maravilhoso conselheiro, ele é a palavra. E muitas vezes a gente não abre essa palavra. Outra coisa é, se o conselho que estão te dando está desalinhado com o que diz na palavra, esse conselho não presta. Esse conselho, ele vai te levar para algo ruim lá na frente, que você vai se decepcionar. Por mais que os campos pareçam floridos, não vai dar certo. Tem uma história bíblica que conta que Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, e eles viviam juntos. Ali, né, em família, era muito comum as famílias viverem juntas, sendo que Abraão prosperou muito, tinha muitas vacas, muitos animais, né, que era a riqueza da época, e o Ló também tinha. E teve uma hora que eles viram que eles precisavam se afastar, porque os pastores deles estavam brigando e estava acontecendo uma situação horrível lá. E aí, o Ló, ele escolheu as Campinas do Jordão, porque ele olhou, ele falou, nossa, que coisa florida, que maravilha, eu vou para lá. Lá vai ser ótimo para os meus animais, para os meus gados, para isso, para aquilo outro. Uma decisão totalmente emocional, focada naquilo que ele estava vendo, naquilo que ele estava olhando. E já Abraão disse, ó, para onde você for, eu vou ao contrário. Se você escolher para lá, eu vou para trás. Para onde você escolher, eu vou. Porque Abraão, ele sabia internamente, ele já tinha essa fé interna de que onde ele fosse, Deus era com ele. Onde ele fosse, o negócio ia florescer, ia dar certo, porque ele estava pautado nessa conexão. Então, as nossas decisões, elas não precisam, elas não podem, né, estar pautadas apenas no nosso ego, naquilo que vai satisfazer a nossa sobrevivência, nossos desejos mundanos, os nossos desejos carnais. As nossas decisões, elas precisam estar pautadas naquilo que nós acreditamos, naquilo que é princípio, que é valor para você. Entende? Gente, eu espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, tá? Eu espero muito ter ajudado. Se você tem dúvida, coloca aqui embaixo. Coloca aqui embaixo se você gostou desse vídeo, favorita. Para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, pode te ajudar muito, tá? Eu espero muito mesmo, de fundo do meu coração, ter ajudado você, ter passado para você essa mensagem que eu queria tanto passar no dia de hoje. Espero que você tenha um excelente dia, você fique em paz e tenha tranquilidade de tomar essa decisão no momento certo. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser depois desse vídeo, pode. Se demorar um pouquinho, fica em paz. Tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado embaixo do céu, diz a palavra de Deus, tá bom?